Boa tarde, pode começar sim. Ok, vou colocar a minha apresentação. Tá todo mundo vendo? Sim. Beleza, então vou começar. Boa tarde a todos. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o projeto PopMatch. Eu sou o Lucas Tejedor e vamos lá. Bom, o problema que o nosso projeto trabalha é deixar a superfície. O que eu quero dizer com isso? Hoje, as redes sociais, elas não se importam com as pessoas. Elas se importam apenas com o dinheiro que elas vão ganhar. Não sei se todo mundo aqui já assistiu o documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Mas lá eles mostram como os algoritmos funcionam. E eu vou dar um lancezinho para vocês aqui. Quando você está mexendo no Facebook, no Tinder, no Instagram, os anunciantes, eles fazem um leilão pela sua atenção. Ou seja, essas redes sociais, o que elas querem é maximizar o lucro. O que elas querem é que os anunciantes paguem caro pela sua atenção. E as inteligências artificiais que elas fazem é para isso. É para conseguir extrair o máximo de dinheiro possível de você. E elas não se importam com o que você vai se tornar. Tanto é que no Dilema das Redes mostra o menino, né, usando a rede social, ele indo se convertendo ao extremismo. Ele ia se convertendo ao extremismo, e no final acabava indo para um protesto de extremistas. Tá me entendendo? Então, as redes sociais hoje não se importam com quem você é. Por isso eu botei essa frase. As inteligências artificiais sociais de hoje não se importam com quem você será amanhã. Então, bom, uma possível solução para esse problema seria uma inteligência artificial que haja no longo prazo, que ao invés de ter como objetivo te extrair o máximo de dinheiro de você, extrair, digamos assim, o máximo de amizades que você consegue fazer. E essa é a ideia do PopMatch, que eu já vou explicar mais sobre. Bom, pensando nisso, você já começa a vir com algumas soluções. Uma delas seria a personalização. Ao invés de deixar o algoritmo fazer tudo por você, você escolher o que você quer no algoritmo. Você chegar lá na inteligência artificial e dizer, ó, eu não quero isso, ou então, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero... Enfim, você escolhe o que você quer receber, certo? Beleza, esse é uma primeira solução que vem à mente. E agora eu vou mostrar um grupo de soluções que é o PopMatch, que é o objetivo do projeto, que é mergulhar mais fundo. Uma rede social que tem por objetivo fazer amizades e conexões profundas, não uma coisa superficial como o Instagram e o Facebook, certo? Então, para eu vir com essa ideia, né, de ter uma rede social um pouco mais profunda, o que eu fiz? Eu costumo frequentar uma rede social chamada Discord. Eles não têm algoritmo lá, que é uma coisa interessante, e eles permitem que você entre como se fossem os grupos de pessoas, certo? Então eu entro num grupo, por exemplo, de jogos, um grupo, por exemplo, de matemática, e lá eu posso chamar a galera e conversar. Essa foi a experiência mais próxima que eu tive de uma conexão profunda. Foi difícil, mas eu fui falando com as pessoas uma a uma, e quando você vai conversando assim com uma pessoa, muitas vezes, superficialmente, parece que a pessoa é normal. Mas sempre quando você vai mais fundo, quando você começa a conversar com ela mais profundamente, você vê que ela tem um outro lado. Um lado interessado, um lado inteligente, talvez um lado um pouco mais triste. Enfim, você começa a perceber que aquela pessoa é única. Porque hoje a gente anda na rua, a gente vê as pessoas, pô, mais um. Na rede social a gente vai indo, mais um. E o propósito do PopMatch é mudar isso. É trazer as pessoas para fazer uma conexão mais profunda entre elas. E bom, justamente por isso que a gente criou alguns objetivos, né? A gente tem que ter um set de regras ali para o negócio funcionar. Entre eles, um algoritmo inteligente que se molda ao que você deseja. Eu quero conhecer pessoas diferentes. Você vai lá e escolhe, eu quero conhecer pessoas diferentes. Ah, eu quero conhecer pessoas mais parecidas comigo. Beleza, você vai lá, mais parecidas comigo.
Você escolhe a opção. Você escolhe o que o algoritmo vai te recomendar. E tem que ser um ambiente seguro. Tem que ser opção para denúncia. Por quê? Pode chegar um cara lá que é um assediador, entendeu? Que é um racista. Você tem que ter a opção de tirar esse cara desse meio. Porque esse aqui é um meio saudável. É para ser um meio saudável, onde as pessoas possam ter relacionamentos duradouros entre si. Quando eu digo relacionamentos, não quero dizer namoro necessariamente. Amizades também, certo? Então, o algoritmo do PopMatch não se preocupa com aparências. Porque hoje, os algoritmos se preocupam demais com aparências, certo? Por exemplo, o Tinder. O Tinder é um exemplo disso. Eles se preocupam muito com aparência. Tanto é que as pessoas mais bonitas são convidadas para o Tinder Gold. É uma rede social só de aparências e nada de personalidade. Então, vamos ver todo esse problema, toda essa problemática na prática. O que o projeto fez para resolver esses problemas? Bom, é um processo muito simples. Basta você se registrar, colocar suas informações, o que você gosta, qual a sua personalidade e fazer novos amigos. Para isso, eu vou mostrar para vocês a minha tela aqui, para que vocês possam ver o aplicativo em funcionamento. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem? Sim. Beleza. Não. Não conseguem? Sim, sim. Ok. Eu vou continuar então. Ó, aqui é o aplicativo, tá? Eu estou usando um simulador no meu celular. Então eu vou pegar o meu celular aqui, ó. Eu vou entrar no PopMatch. Mano, não tô conseguindo ver, cara. Não tá conseguindo? Eu tô compartilhando. Deve ser a internet. Quem tem a internet mais fraca fica mais difícil de ver. Então, recomendo entrar e sair que não consegui ver. Certo? Então, bom, vou continuar aqui porque tem tempo, né? Bom, então primeiro aqui eu vou criar uma conta para mostrar para vocês como que funcionaria. Eu coloco uma foto, não precisa ser a sua foto, certo? Isso aqui é a minha galeria, né? Tem um monte de foto de WhatsApp e tal. Vou colocar a minha foto aqui. Você coloca a sua foto, digita o seu nome, botar Lucas, o seu e-mail, vou colocar o meu e-mail. Geralmente ele pede confirmação, só que eu desativei para a gente poder testar aqui com vocês, certo? Então eu crio a conta. O meu e-mail já está em uso, deu para perceber aqui. Então pronto. Ah lá. Lucas, acabei de criar o meu perfil. Aí vocês podem ver que vai aparecer aqui o meu usuário. Só eu achar que tem outros usuários aqui que eu cadastrei só para mostrar para vocês como funciona o aplicativo. Aqui, esse aqui é o meu usuário. Tem meu e-mail, uma imagem da minha foto, enfim. Isso tudo funcionando em tempo real. Então eu venho aqui, adiciono os interesses, que eu acho legal. Olha lá, estou adicionando natação, corrida, handball, ciclismo, pá. Continuar. Aí aparecem meus interesses aqui, ó, natação, corrida, etc. Tudo que eu coloquei ali. Então, o algoritmo ele vai usar esses interesses, essas informações, e não só a foto, para recomendar outras pessoas. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui nesse algoritmo, que ele vai basicamente fazer a recomendação. Vocês vão ver que vai mudar o banco de dados aqui, ó. Olha só que interessante. Ele vai mudar na frente de vocês aqui, o algoritmo funcionando. Olha lá. Funcionou, tá vendo? Ele adicionou os usuários aqui e quantos interesses em comum eu tenho. Então, eu venho aqui, olha, nos cartõezinhos. Pronto. Olha lá, apareceu o Collins. Aí eu vou dar verde em todo mundo para eu poder falar com eles, né? Por quê? Funciona da seguinte forma. Se você arrastar o cartão para a direita e a pessoa também, então vai abrir um chat de conversa entre vocês. E você não precisa necessariamente colocar a sua foto, certo? Porque o aplicativo tem por objetivo não as aparências, e sim a amizade, né? Então, vou vir aqui no chat, olha lá, vou conversar aqui com o Gustavo, por exemplo. Vou mandar uma mensagem para ele, ó. Olá. No computador não funciona, né? Eu tenho que digitar. Olá. Então, ó. Mandei uma mensagem para ele, olá. Ou seja, aqui a gente também tem um chat em tempo real. Então, eu mando uma mensagem para ele, olá. Eu mando, tudo certo? E ele pode me responder. Só que, esses usuários aqui, geralmente são usuários que eu cadastrei aqui só para mostrar para vocês, certo? Então, esse foi o aplicativo. Agora eu vou só fazer a finalização. Então, venho aqui. Esse aplicativo já está disponível para teste alfa, mas é teste alfa, então é closed alfa, só algumas pessoas podem usar o aplicativo. Vou só fazer a parte final aqui, trocando para o slide.
para dar o meu contato e a despedida. Vou colocar aqui. E é verdade, o algoritmo é um KNN, para quem é mais técnico da área. No início, né, você pode trocar as opções dele. E essas aqui foram as tecnologias que nós utilizamos. React Native, Expo, roda no Android e no iOS também. E nós também utilizamos. Então foi isso. Muito obrigado e até. Se alguém tiver alguma pergunta, só falar. Lucas, estão fazendo pergunta no chat. Sim, eu estou lendo aqui agora. O Ramon fez uma pergunta, né? Qual o seu curso e quanto tempo eu demorei para programar junto com o Gustavo, né? Tá. Seguinte. Primeiro, eu tenho que dar os créditos aqui para as pessoas da minha equipe. Não foi só eu que programei. Foi eu e o Gustavo Teixeira, que apareceu ali, inclusive, no aplicativo. Eu mostrei para vocês. E ele também contribuiu demais. Ele que fez a parte do chat. Então, todos os créditos para ele. Bom, eu sou do curso de informática e a gente está criando esse projeto aqui há mais ou menos um ano, certo? A gente começou ano passado e é isso. E a parte que o Jorge perguntou ali, se está disponível para iOS, o aplicativo ainda não foi publicado, mas se você perguntar tecnicamente, ele roda em iOS? Sim, eu consigo instalar ele no iOS. Só que eu não tenho um iOS para demonstrar para vocês aqui ao vivo, né? Bom, mas no Closed Alpha você pode sim pedir para testar e dependendo ali, a gente vai mandar um Google Forms no chat, você pode se registrar e quando a gente estiver pronto, a gente vai enviar o aplicativo para que as pessoas em geral possam testar, certo? Então, mais alguma pergunta? Otávio? Certo. O Otávio perguntou se o aplicativo tem como propósito competir nos mercados com aplicativos como Tinder e afins. Olha, é uma rede social. Então eu devo responder que sim, porque, bom, todas as redes sociais competem por uma coisa, atenção. Né? É aquele negócio que eles usam. Ah, vamos leiloar a atenção dos outros. Então eu não vou fazer isso. Eu programei a inteligência artificial, foi eu que fiz, e na função de erro dela não tem esse negócio de leiloar a atenção, nada do tipo. A forma com que a gente ganha dinheiro é por doação e por anúncios que não são leiloados, né? Não tem esse negócio de leilão de atenção para disputar a sua atenção. A Carolina perguntou qual é o nome do aplicativo, é PopMatch. E Yasmin perguntou se a tela de visualização de pessoas com interesses múltiplos vai somente mostrar o rosto das pessoas. Primeiro, a parte dos rostos ali foi eu que coloquei. Você não necessariamente precisa botar sua foto, certo? Porque o objetivo é a amizade, não a aparência. E quanto à parte de só vai mostrar o rosto, não. Tinha outras informações ali que eu não mostrei para vocês, por causa que o tempo estava muito curto, né? Quase que não deu tempo. Sim, entendi. Vai aparecer, quando você apertar ali na pessoa, os interesses dela. O que ela gosta? Natação, anime, séries, filmes, entendeu? E aí, com base nisso, você pode decidir se você quer ou não conhecer essa pessoa. Certo? O objetivo é amizade, não aparência. Alô, alguém falou alguma coisa. Só que tá muito baixo. Muito obrigado. Nenhuma pergunta a mais? Beleza, muito obrigado, gente, pelos elogios e boa CPEX aí para vocês. Obrigado. Agora chamar o próximo grupo, por favor. Grupo 73. Quem vai apresentar do grupo 73? Eu estou em dúvida que eu não estou com o número do meu grupo aqui. Como é que eu faço para saber qual é? Na programação da CPEX deveria ter. Só um minuto.
Se ninguém se identificou como grupo 73, provavelmente o seu é o 73, imagino. Então tá bom. A gente pode começar a fazer aqui a nossa apresentação. Otávio Felipe, né? E aí, Otávio, vamos fazer, Tarde. Otávio? Matheus está aí também, professor. Matheus também está aí? Sempre. Então vamos lá. Deixa eu dar aquela compartilhada na tela aqui, professor, para fazer o mesmo procedimento de antes. Vocês estão tendo acesso à câmera aí do meu telefone? Sim. Sim. Bom, tá todo mundo com acesso? Para mim, agora, compartilhar. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí a imagem para a gente poder apresentar o nosso protótipo? Não, a tela... Agora sim. Ok. Então, pessoal, esse é o nosso protótipo, né? O Otávio e o Matheus, né, eles podem falar um pouco melhor para vocês, né? Vamos começar, então, o Otávio. Pode começar explicando acerca do nosso, né, do que é o nosso projeto, você nos apresentar, e para a gente poder apresentar aqui os elementos, porque o tempo é um pouco curto, né? 12 minutos no máximo, né? Você pode começar falando... Então, galera, nosso projeto, ele é basicamente um respirador pulmonar que tem como função, o nosso objetivo quando a gente começou a desenvolver esse projeto foi implementar esse respirador em áreas que têm pouco recurso. Por exemplo, o nosso professor, quando ele estava de férias no começo do ano, ele foi abordado por um grupo de pessoas perguntando se ele poderia levar um senhor que estava com falta de ar, problema na respiração, e no hospital. E quando o professor levou esse senhor até ele não levou nem no hospital, levou ao posto de saúde mais próximo, e do posto de saúde esse homem seria encaminhado até o hospital. Quando ele deixou o homem no posto de saúde, os profissionais da área colocaram esse homem dentro da ambulância. A ambulância só tinha uma maca. Não tinha nada para poder amparar aquela pessoa que estava ali com problema de respiração. Então, o nosso projeto ele entra aí. A gente fez esse respirador com o intuito de poder futuramente, né, ajudar esses profissionais da saúde com um respirador para poder implementar em locais de pouco recurso. Então, a nossa ideia é essa, né? Na realidade, não é um respirador completo, é apenas um protótipo que a gente pretende melhorar para deixar ele pronto para ser utilizado em caso de necessidade, tá? Tem alguma coisa para dizer, Matheus? Então, vamos lá, vamos começar. A gente pode explicar aqui, a primeira coisa que a gente tem é um filtro, né? Aí vocês podem explicar. Quer explicar, Otávio, o filtro? É que eu não estou conseguindo ver a tela, professor. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que é melhor. Bom, então, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um filtro, tá? Que a gente tem em máscara, que as pessoas usam para fazer pintura, tá? Esse filtro é um filtro, né, que ele tem todas as especificações dele, né? Existem vários tipos de filtros. Então, aqui, por exemplo, é um filtro para, né, que a gente utiliza no caso, né, para proteção contra vapores orgânicos, tá? Ácido clorídrico, então é um filtro profissional, tá? Esse filtro aí passa... substâncias tóxicas no geral. Oi? Esse filtro ele ajuda a purificar o ar para proteger a gente de inalar substâncias tóxicas no geral. Isso aí. Continuando, aí a gente tem uma bomba, um inflador elétrico, tá? Que a gente utilizou. E depois a gente ligou essa bomba, tá? Num divisor, tá? Que a gente colocou aqui num divisor de fluxo de ar, que na realidade é um divisor de fluxo de água, mas como a gente trabalha com a pressão bem baixa, não tem nenhum problema, a gente usa no próprio divisor.
tá? Eu coloquei essa luva aqui para simular o pulmão, tá? Quando, na realidade, a gente utilizaria essa máscara aqui, né, no paciente, ou então uma máscara de mergulho, tá bom? Uma máscara de mergulho ou uma outra máscara qualquer que você possa ter lá no sistema de saúde. Então, é só a gente adaptar esse encaixe, né? E no final aqui, a gente tem a nossa bomba, tá? Então, é dessa forma que ele funciona. Vocês querem falar alguma coisa, Otávio, Matheus, acerca dessas duas partes aqui do projeto? Algum detalhe? Não, acho tem que um deixou detalhe, tudo claro. os detalhes sensoriais também. A gente tem que usar um sensor de oxigênio, um sensor de frequência cardíaca e um sensor de pressão do ar, para controlar bem a quantidade de ar que vai entrar nos pulmões, porque os alvéolos eles são muito sensíveis, né? Então você tem que ter uma pressão exata para não danificar nenhuma parte do corpo. Por isso que a gente não pode aplicar esse tipo de respirador sem um profissional da saúde perto, porque a gente pode acabar prejudicando mais ainda a saúde do paciente. Então, a nossa ideia, né, como continuação do projeto, a gente ainda não implementou, mas a gente vai colocar aqui um sensor de pressão, que a gente já tem, um sensor de frequência cardíaca, tá? E um sensor para medir a oximetria do sangue, para justamente saber se o paciente está bem ou se não está, tá bom? Aí, como é que funciona o nosso projeto? Funciona basicamente da seguinte forma. Deixa eu colocar o filtro, né, de ar, que eu esqueci, né? Então, como é que funciona esse projeto? Tá? Deixa eu ligar novamente. Então, né, já deu para ter uma ideia como o projeto funciona, né? O ar, ele é filtrado, ele entra por aqui, ó, pela bomba, mas ele é filtrado por esse filtro, tá? E a partir daí, ele é encaminhado, né? A bomba fica ligada, ele é encaminhado, né, para essa simulação do pulmão do paciente, tá? Aí, num outro determinado momento, a bomba para de funcionar. Essa válvula que a gente tem aqui, ela fica aberta para quê? Justamente para o ar sair. Então, como que funciona? Tá? Funciona em dois momentos. A bomba ligada, a válvula fechada, e aí você está inflando, né? Está enviando ar para os pulmões do paciente. Aí, no segundo momento, como é que funciona? A bomba está desligada, a válvula está aberta para o ar sair, tá? E, paralelo a isso tudo, a gente vai inserir os sensores para a gente monitorar os seguintes dados. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, né? Que é a taxa de respiração, tá? A taxa de inspiração e expiração. A gente colocou ali também um monitoramento da frequência cardíaca, da oximetria e da pressão que a gente está submetendo ao paciente. Aí o Otávio, né, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, acredito que sim. O Otávio e o Matheus podem explicar um pouco melhor esses dados aí para vocês. Vocês podem falar? Podemos sim. Então, professor. Então, galera, a taxa de respiração, ela nada mais é do que a quantidade de respirações que uma pessoa faz por minuto, ou seja, a quantidade de vezes que ela inspira e expira. A taxa I sobre E, ela nada mais é do que a taxa de inspiração sobre expiração. A gente utilizou a taxa recomendada de 1:2, e vai ser basicamente o quê? Essa taxa 1:2 vai dizer o quê? Vamos supor que a gente tem uma respiração de 6 segundos. A gente vai ficar 1/3 do tempo inspirando o ar e 2/3 do tempo expirando o ar. Isso que essa taxa 1:2 quer dizer. Com relação aos ciclos, nós utilizamos 12 respirações por minuto, 12 respirações e para realizar cada respiração no minuto, se eu não me engano, a gente leva 5 segundos para poder inspirar e expirar o ar, que a gente faz 12 respirações por minuto. E a frequência cardíaca, oximetria e pressão são valores que a gente induziu na máscara para a gente poder ter um parâmetro. Então, pessoal, é isso aí, né? Taxa de respiração. Os médicos, né, gostam de controlar isso pela quantidade de vezes
que a gente tem né, a quantidade de respirações que ocorrem por minuto, tá? Em vez da gente dizer que cada ciclo respiratório demora 5 segundos, né? E não, o médico prefere dizer que ocorrem 12 ciclos respiratórios, tá, por minuto. Ele prefere dessa forma. A relação entre tempo de inspiração e de expiração, tá? E o médico também, né, o pessoal da área médica, gosta de apresentar dessa forma, de 1 para 2. Então, ou seja, 1 segundo inspirando e 2 expirando, tá bom? Aí a gente colocou esse ciclo completo, tá, de 5 segundos, que na realidade trata-se, a gente tem, né, 12 ciclos por minuto, então cada ciclo demora 5 segundos, tá? Colocamos um monitoramento da frequência cardíaca e da oximetria, para a gente saber se não há algum problema, se o nosso sistema está funcionando bem, e o último dado que a gente falou é o dado referente à pressão a qual o paciente está sendo submetido, tá? Nos nossos estudos, a gente viu que essa pressão não pode passar de 40 centímetros de água, tá? O ideal sendo ali, né, abaixo de 30, tá? Esses são os parâmetros, né, todos esses parâmetros que a gente está vendo aí, a gente consegue controlar, né? A gente quer criar, né, continuar fazendo o projeto, criar os dispositivos para o médico poder controlar, né? E a nossa intenção é colocar isso tudo aqui, ó, tá? Todo esse projeto dentro de uma caixa, né? Controlando, a gente está controlando isso tudo com Arduino, tá? Está controlando aqui com Arduino. A gente coloca isso tudo dentro de uma caixa e a ideia é que poderia ser levado para uma ambulância, tá? A ideia é justamente essa. Matheus e Otávio, vocês têm mais algumas considerações para fazer? Só para complementar, no momento que a gente fez esse protótipo, a gente está realizando os dados e de maneira induzida. Ou seja, a gente joga os valores no Arduino e a gente controla a respiração da pessoa, a taxa respiratória da pessoa. Só que futuramente a gente pretende deixar esse processo autônomo, tendo um controle, por exemplo, a gente coloca a máscara no paciente e o próprio paciente regula a respiração. E o programa pega os dados do paciente, como oximetria, frequência cardíaca e pressão. Só que no momento a gente está fazendo o processo de forma induzida. Bom, pessoal, é isso aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Obrigado pela apresentação. Agora, deixa eu chamar o grupo 74, por favor. Alô, tá me ouvindo? Sim. Eu sou 74. Ok. Então eu vou colocar a apresentação aqui. Só um instante. Testando o microfone. 1, 2, 3. Testando o microfone. 1, 2, 3. Tá funcionando. O tempo de apresentação de vocês já tá contando, tá? Perdão, meu microfone estava aberto, mas eu acho que não é minha apresentação agora, não. Darlan, você falou que ia apresentar. Agora seria a apresentação do Rocketing, um portal para conectar investidores e startups. Orientador Francisco Henrique de Freitas Viana.
alguém para apresentar? Bom, Darlan, você vai apresentar? Darlan? Darlan, você está ouvindo? Bom, eu acho que a gente pode passar para o grupo 75. Fala, Darlan, por favor. Beleza, então vamos passar para o grupo 75. Sistema Inteligente de Prevenção ao Incêndio. A gente está aqui. Eu vou compartilhar a tela. Show. Tá aparecendo direitinho? Sim. Então, beleza. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Bom, boa tarde para todos. O nosso projeto é o CIP. Meu nome é Raiane Ribeiro. Eu e a Lívia Maria e a Mariana Borges somos estudantes do Campus Maria da Graça. A gente faz ensino médio técnico em automação industrial. E o nosso professor orientador é o Leandro Samin. Devido ao histórico de incêndios do nosso país, como o da Boate Kiss de 2013 e o do Ninho do Urubu 2019, nós desenvolvemos o CIP, que é o Sistema Inteligente de Proteção a Incêndios, que, como o nome já diz, ele protege e combate incêndios, utilizando principalmente materiais reutilizáveis e de baixo custo. E, com base nas nossas pesquisas, nós descobrimos que 77% das causas de morte nesses incêndios são por inalação de fumaça. E o nosso sistema ele tem um mecanismo de detecção de fumaça que, e por ele ser autônomo, ele consegue acionar o sistema assim que detecta a fumaça, sem precisar de um humano, de alguém ali para acionar o sistema. Pode passar. Bom, as áreas de atuação. A princípio, a gente pensou
em atuar nas áreas residenciais e industriais. Porém, ele pode também ser usado em lugares com grande concentração de público, nos ambientes hospitalares também, e nas áreas transitórias, que são as pousadas, os hotéis e etc. Bom, a partir das nossas pesquisas, a gente viu que os incêndios têm diferentes causas e diferentes provocadores. Então, essas causas elas são divididas em várias classes e o nosso projeto ele influencia justamente nas classes que necessitam da água para controlar o incêndio, que são os incêndios de classe A e B. Na classe A, é correspondente a incêndios em corpos de fácil combustão, e a B é incêndios em materiais inflamáveis, que geralmente são incêndios que começam muito rápido e precisam de uma ação imediata. Como a Rayane falou, a gente deu preferência a materiais de baixo custo e também reutilizáveis, porque como a gente está no contexto de pandemia, a gente teve que trabalhar com materiais que nós já tínhamos em casa. Então, dentre esses materiais, a gente tem os de acionamento, que são os LEDs, a bomba d'água, o buzzer e o microservo, que eu vou explicar a funcionalidade no próximo. Aqui, a gente tem o sensor de gás MQ2, que também é uma das partes principais do nosso projeto, que ele que é o responsável por captar um sinal de fumaça no ambiente e fazer a ligação do restante do circuito. Ele não detecta todos os tipos de gases, mas ele detecta os principais que são emitidos em incêndios. Então, esse sensor é muito bom para ser usado nesse tipo de projeto e também em áreas residenciais e comerciais. Aqui a gente tem o circuito elétrico, que foi desenvolvido no Tinkercad, assim, primeiramente, porque nós fizemos a primeira parte toda online nessa plataforma e depois partimos para a montagem do protótipo. Aqui a gente pode ver melhor com os materiais que a gente utilizou e as ligações. Por exemplo, aqui a gente tem o Arduino, que é o microcontrolador que a gente utilizou, e aqui a gente tem o sensor de gás, que quando acionado vai mandar um alerta para os LEDs, que correspondem às luzes de emergência, o buzzer, que é o alarme sonoro, o microservo, que é responsável por abrir as portas de emergência, e também para o relé. No nosso protótipo físico, a gente usou um módulo relé que tem 4 aberturas, mas aqui no Tinkercad não tinha esse módulo relé, então a gente utilizou esse, que quando acionado vai mandar um sinal para a bomba d'água, que também vai entrar em funcionamento. Nessa plataforma também não tinha a bomba d'água para fazer a testagem, então a gente utilizou uma lâmpada que possui as mesmas ligações, só para a gente fazer a testagem da programação e também do circuito, das ligações. E aqui a gente utilizou a bateria para alimentar o restante do projeto, para tudo funcionar bem direitinho. Então, gente, nós temos como a principal referência do trabalho a Segurança contra Incêndios no Brasil, que é um livro escrito em 1900 e alguma coisa, perdão, eu esqueci a data. Bom, nele são categorizadas as medidas de proteção contra incêndio, onde nós temos as categorias de prevenção, proteção, combate, meios de escape e gerenciamento. O nosso projeto, a princípio, ele abrange 3 categorias: a de proteção, a partir de ações que dificultam a propagação do fogo no local, que é a partir do acionamento da bomba d'água; o combate, que é por medidas para extinguir os incêndios, que são os acionamentos dos alarmes visuais e sonoros, que representa os buzzers e os LEDs; e os meios de escape, que depende necessariamente das medidas de combate, mas tem um porém, que ele também cabe à orientação populacional em situações de risco. No nosso caso, o principal funcionamento que se enquadra as medidas de escape é o destravamento das portas de emergência e a sua sinalização, que ocorre a partir do acionamento do servomotor. Como implementações futuras, nós pensamos em duas coisas. A primeira seria o desenvolvimento de um aplicativo
que tem duas formas de ocorrer, pelo desenvolvimento de uma central de monitoramento ou de forma individual, para cada usuário, pelo telefone. Como eu falei anteriormente, tem duas medidas que, a princípio, nosso trabalho não engloba, que seria a prevenção e o gerenciamento. O gerenciamento ele corresponde às medidas administrativas, como a sinalização de necessidade de manutenção e a administração, gerenciamento do sistema. Então, se o aplicativo for desenvolvido como forma de quadro geral, ele vai englobar essa categoria. Mas, se for desenvolvido de forma individual a partir do uso de um aplicativo, ele vai se categorizar como prevenção, pois, além do alarme individual dos usuários, ele também vai conter uma cartela de orientações de medidas que podem ser tomadas em situações de risco. A outra implementação seria o uso de novas bombas d'água e temporizador, porque, como a Lívia falou anteriormente, nós utilizamos um módulo relé de 4 portas. Então, a princípio, nós utilizamos apenas uma, que é para a lâmpada. Tanto na parte do Tinkercad, né, a parte de testagem no site, quanto na parte do protótipo, por ser uma forma mais visual e didática de assistir o acionamento do equipamento. Então, a implementação de novas bombas para exemplificar, poder usar de exemplo como o acionamento de um andar inteiro de um prédio. E um temporizador, para poder acionar uma de cada vez e evitar o desgaste da água, um desgaste irresponsável da água, e também ser acionada a partir da necessidade do sistema, a partir de quanto tempo o sensor está captando a fumaça, vai acionando as bombas uma de cada vez. Após isso, nós vamos apresentar 3 vídeos. O primeiro é do circuito no site do Tinkercad, no aplicativo, da simulação que fizemos. O segundo é a apresentação do protótipo físico. E o terceiro é o funcionamento do protótipo. Um detalhe, no terceiro vídeo, eu oriento vocês a diminuir um pouco o volume, porque o som do buzzer é muito alto. Então, quem tiver de fone pode ser meio desconfortável. Tá bom? Obrigada. Gente, eu vou compartilhar aqui, então. Porque deu erro. Por enquanto, quem quiser ter alguma pergunta, a gente está aberto para responder.
É isso, gente. Obrigada. Obrigado pela apresentação. Agora, grupo 76, por favor. Sistema Inteligente de Separação Autônoma. Grupo 76 está aí? Oi, estamos sim. Vou começar a compartilhar a tela. Beleza. Boa tarde. A gente faz parte do CISA, que é o Sistema Inteligente de Separação Autônoma, que a gente constituiu com uma inteligência artificial para poder separar itens. Aí, a gente tem aqui que a gente é lá do Cefet Nova Iguaçu, a gente faz parte do curso de automação industrial. A gente tem o nosso orientador e o nosso co-orientador. E aqui está a listagem de alunos que fizeram parte desse projeto. Gustavo, seu áudio está desativado. Então, boa tarde. O nosso projeto tem o objetivo de trazer para o povo uma coisa que já é muito atual, que é a inteligência artificial, e que a gente não vê normalmente em toda esquina. Que a gente veio fazer um projeto que a gente possa facilitar coisas que nós fazemos normalmente que poderiam ser substituídas, porque a gente não tem tanto tempo assim para fazer. Que é, por exemplo, separar alguns objetos, que são porcas, pregos e parafusos, que nós utilizamos nesse trabalho. Então, nós usamos como base o Teachable Machine, que é uma plataforma do Google que cria uma inteligência artificial, que ela reconhece imagens, áudios e poses, tipo, movimentações que isso a gente pode usar no nosso projeto, que nós utilizamos no nosso projeto, nós podemos usar para diversas formas, de diversas formas. Então, ela reconhece os objetos, sons e poses através de um treinamento, que são repetições que nós fazemos, e como nós usamos imagens de diversos ângulos, diversas formas, para poder passar um conhecimento para ela, para que ela possa identificar qualquer tipo de objeto daquele tipo. Então, tipo, se fosse uma porquinha preta, uma porquinha branca, ela reconheceria, porque ela reconheceu a forma daquele objeto. Então, aqui nós vemos as imagens. Não sei se dá para ver ali, ó. A primeira nós usamos uma imagem sem nada, para quando começar a atuação do nosso projeto ser com um objeto. Então, ali no meio, ó,
onde está o 2, a segunda imagem, nós temos um reconhecimento de parafusos, de pregos, no caso, que a cada vez que ele vê o prego, ele ter uma ação. Então, quanto mais imagem nós colocarmos, mais fácil será o reconhecimento. O desenvolvimento do CISA, que é o Sistema Inteligente de Separação Autônoma, é desenvolvimento com uma conexão Arduino à internet, que a gente vai utilizar essa plataforma Teachable Machine para desenvolver uma inteligência artificial e o Arduino que a gente vai programar para poder fazer o reconhecimento e a separação, para, por exemplo, ativar um LED, ou, por exemplo, além de ativar o LED, ele pegar junto com o motor e jogar esse determinado prego, parafuso ou porca para alguma caixa que vai ter. E o que isso faz de verdade? A gente vai utilizar a plataforma do Google, que é o Teachable Machine, que vai gerar um link. E com isso a gente pode colocar as informações de reconhecimento, como as imagens que a gente utilizou, imagens de vários ângulos de parafusos, de porcas, para poder, com um sistema de repetição, quanto mais imagens melhor, ele aprender mais e poder reconhecer melhor. E com isso ele vai fazer uma programação de P5.S, que para poder a gente converter para Arduino, para poder a gente utilizar de forma funcional, a gente tem que baixar bibliotecas digitais que já existem, que facilita para pessoas que não possuem muito conhecimento em programação, por exemplo, a gente no começo, a gente utilizou essa biblioteca para poder transformar. Aí no desenvolvimento a gente utilizou os pregos, porcas e parafusos para poder fazer o trabalho e poder identificar e reconhecer. Bom, a parte da relação com o Arduino e a internet é bem simples. Através do Teachable Machine, como foi mostrado acima, é gerado um link e a gente precisa utilizar esse link para poder passar esse conhecimento para o Arduino, esse link de reconhecimento de imagens. Então, é criada uma página do Teachable Machine que, quando passar as imagens através da webcam, ou você adicionando as fotos, fica visível para a inteligência artificial, para que ela possa fazer o reconhecimento, assim como a gente pode ver aí na imagem de 0 a 4, ela faz um reconhecimento do prego, o exemplo que a gente usou. A gente passa o prego em frente à webcam e, no caso, no projeto seria em frente a uma esteira, por exemplo. E ele reconhece que ali realmente havia um prego. E essa informação vai ser passada para o Arduino através do USB que está conectado a ele. E a informação não vai ser passada só dos detalhes da programação, vai ser passada toda a informação, porque a gente baixou uma biblioteca chamada USB que faz a conexão entre as duas plataformas. A gente fez isso para o Arduino poder executar todas as funções. Então, aqui nós podemos ver onde está escrito code ali, bem pequenininho, o link que é gerado na plataforma Teachable Machine. Esse link a gente precisa, assim que a gente terminar o treinamento, esse link é gerado e a gente pega esse link e passa para a plataforma do P5.S. Nessa plataforma, a gente adiciona o link e esse link é executado, fazendo tudo funcionar. Então, onde tem essa segunda linha aqui de programação, onde o link é pedido. Então, se você quiser adicionar mais coisas, você abre mais uma aba na parte de treinamento e pode adicionar mais, sei lá, quantos objetos você quiser. E você vai gerar um outro link e a gente vai substituindo. Assim, a gente pode aumentar o programa e fazer ele ser mais diversificado. E aqui é a nossa programação Arduino, onde nós vemos aqui três definições, que no caso seriam duas alavancas que direcionariam os objetos para os seus respectivos lugares e um motor que faria a nossa esteira funcionar, que faria a nossa movimentação. Então, esse seria o que nós
faríamos para construir. Devido às dificuldades dessa quarentena, nós não podemos fazer fisicamente, mas isso é assim que seria. Com, não sei se vocês conseguem ver uma caixinha ali de força, ele ligaria a câmera e assim faria toda a movimentação. Assim que a câmera visse alguma coisa ali tipo um prego, uma porca, um parafuso, naquela entradinha, ligaria o motor, assim, com a identificação de prega, porca ou parafuso, ela moveria a alavanca e direcionaria para suas respectivas caixas. E aqui do lado está o esboço da programação que seria. E vocês podem ver que é bem simples. E como a programação está ali em cima, qualquer um pode pegar. Então, não é uma coisa difícil de fazer. Então, é bem acessível. Então, aqui é a exemplificação. Como nós não podemos fazer fisicamente, nós fizemos só para reconhecimento, para vocês verem que realmente funciona esse projeto. E nós fizemos um vídeo para exemplificar o funcionamento. Como vocês podem ver aqui, temos um protótipo aqui, um Arduino, porém os LEDs vão acender dependendo do objeto que ele detectar. Por exemplo, aqui o Arduino está sem programação alguma, aí o primeiro passo é compilar o programa do Arduino, como vocês podem ver, ó, programa compilando certinho, programação. O segundo passo é, no P5 Serial Control, habilitar o COM3 para poder o Arduino agora reconhecer os comandos seriais que irão aparecer no P5 Web. Agora, você pega o P5 Web e aperta o play. Como podem ver, ó, o COM3, igual está na programação do Arduino, e o link do Teachable Machine. Certo? Aqui ele vai começar a ler. Aqui aparece um erro, mas daqui a pouco vai compilar. Aqui, ó, dá para ver que deu 2. Como nós botamos o 2 como porca, no Arduino vai ter que ficar aparecendo a porca. Ou seja, como a porca era o 2, o LED 2 acendeu. E este LED piscando é simulando o motor funcionando enquanto estiver dando imagem. E nosso projeto foi esse. De uma demonstração de como seria feito a programação. E essa é a bibliografia de tudo que nós usamos, que foi simplesmente o Arduino, o Teachable Machine e o P5S. É a plataforma que o Teachable Machine meio que dá pra gente usar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar. Obrigado pela apresentação. Agora chamamos o grupo SUP 020, por favor. Aqui, tô aqui. Tá me ouvindo? Estão Sim. me ouvindo? Compartilhar a tela aqui.
Vou começar a apresentar então. Tudo bem? Então, o projeto que eu desenvolvi aqui para apresentar na ExpoSup, ele é um princípio do meu projeto final de conclusão de curso para Engenharia Eletrônica no Cefet, RJ. E ele é um amplificador de áudio, classe D. E eu vou começar fazendo um breve resumo do que é um amplificador de áudio. Basicamente, qualquer sistema de som para reproduzir som, você vai ter basicamente um captador, um dispositivo que vai estar reproduzindo, fazendo o sinal do som, e o final desse sistema vai ser justamente a caixa de som, né, o alto-falante. Para a gente conseguir reproduzir o sinal desse dispositivo captador, como microfone, uma guitarra, ou até mesmo um celular, a gente tem que pegar o sinal analógico que esse dispositivo está gerando e amplificar ele. O que acontece é justamente que esses sinais que são produzidos, eles têm, como assim, um jeito mais simples de dizer, eles têm uma amplitude muito pequena e eles não conseguem movimentar o alto-falante. Para a gente ouvir o som, conseguir movimentar o alto-falante, a gente precisa reforçar esse sinal. Então, o trabalho simples que a gente tem de um amplificador é justamente pegar o sinal de entrada dele e multiplicar por um valor que a gente chama de ganho. O jeito que a gente consegue fazer isso com um sinal eletrônico, no caso, dá origem a diversos tipos de amplificadores. Então, a gente tem amplificadores classe A, classe B, AB, classe D, classe G e H. Eu vou explicar rapidinho cada um. O que acontece? Na classe A, a gente usa um dispositivo aí, muito famoso na eletrônica, que é um transistor bipolar, que é esse símbolozinho azul, que vocês podem ver. E acontece que no amplificador classe A, a gente coloca o sinal de entrada e a gente consegue reproduzir ele exatamente igual, com esse ganho, na saída. O problema de usar esse tipo de configuração é justamente que a eficiência desse sistema é baixa. Então, o consumo de energia que a gente tem nesse sistema é muito alto. Por exemplo, se eu quero ter 20 watts de som, eu vou estar gastando de energia aí mais de 40 watts, por exemplo. Então, a gente tem outros tipos de amplificadores, que é o classe B e AB, que ele usa uma configuração com 2 transistores, que é chamada de push-pull, e nessa configuração a gente tem um ganho melhor na eficiência. O problema desse amplificador é que ele gera uma distorção no sinal de saída. Então, o sinal de saída que a gente tem na saída, ele não é exatamente igual ao sinal que a gente tem na entrada. Com isso, a gente ganha uma eficiência, a eficiência máxima dele chega aí a cerca de 78,5%. E a classe AB vai ser justamente resolver esse problema que a gente tem de distorção. Quando a gente resolve esse problema que a gente tem de distorção, a gente perde um pouco dessa eficiência. Então, cai e volta um pouco mais próximo que a gente tinha na classe A. O que acontece, justamente essas perdas, é que na curva que a gente tem daquele transistor, a tensão e corrente que fica em cima daquele transistor são representadas por essa curva daqui. Na classe B, a gente vê que num período a tensão nele é positiva e não passa nenhuma corrente, enquanto na outra parte, na outra metade do sinal, a gente tem a tensão e corrente. Com isso, ele gera a perda que o transistor vai estar aquecendo. Aí, na classe AB, como a gente faz aquela correção para não distorcer o sinal, essa curva daqui de corrente no outro período começa a aumentar e a gente tem um pouco mais de perda do que a gente tinha antes. Na classe D, justamente o que a gente faz
é, nessa curva do transistor, eliminar essa curva, deixar essa curva de tensão digital. Dessa forma, em qualquer momento, a gente tem ou a tensão máxima e a corrente zero, ou a corrente e sem tensão nenhuma. Então, a gente, teoricamente, não tem perda nenhuma nesse tipo de amplificador. Para fazer esse tipo de amplificador, a gente pega um sinal analógico que entra do amplificador. A gente tem que digitalizar esse sinal, então ele não tem infinitos valores, ele passa a ter valores fixos, ou por exemplo, ou é 5 volts, ou é 0 volts. A gente amplifica esse sinal, então eu vou ter essa mesma curva digital aqui, só que com um valor de tensão, por exemplo, maior, e depois a gente retira a gente passa um filtro para obter o sinal analógico novamente. A classe G e a classe H são basicamente cópias da classe AB, só que a gente modifica a alimentação do amplificador. Uma coisa que eu esqueci de falar é justamente que na classe A, B e AB, para a gente ter aquela máxima eficiência, que era no caso de 50% e 78,5%, esse ponto ele só acontece quando a gente está no volume mais alto, no máximo de volume do amplificador, no caso. Então, o que essa classe G e H faz é justamente alterar essa alimentação de forma que a gente sempre esteja próximo desse volume mais alto. Então, a gente está sempre próximo da máxima eficiência. Num amplificador classe D, que é o projeto que eu desenvolvi, é justamente a gente tem essas 3 etapas. A gente pega o sinal analógico de entrada, a gente modula ele, a gente insere ele dentro de um sinal digital, que é o que está acontecendo nessa figura aqui de cima. Nessa figura daqui de cima, a gente vê que o sinal analógico, que é o sinal em azul, ele vai sendo comparado com esse sinal em vermelho, e a saída que a gente tem dessa comparação, né, que é justamente fazer quem é maior, vai ser justamente o sinal digital que a gente vai amplificar depois. Depois que a gente amplifica, a gente passa um filtro para retirar, transformar, né, a parte digital em analógica. Como a gente faz esse tipo de digitalização para amplificar o sinal, justamente dá aí origem a 2 tipos de amplificadores classe D. Tem os amplificadores auto-oscilantes, que são basicamente como se fossem circuitos digitais que oscilam e a gente perturba eles com o sinal de entrada. E tem os amplificadores que é PWM natural, que esses PWM natural vão estar fazendo justamente o que eu expliquei no slide anterior, que é de comparar uma curva que é a portadora com o sinal de entrada. Então a gente tem, para os altos oscilantes, a gente tem amplificadores baseados em osciladores de esterese, osciladores phase shift. Estou passando rápido aqui por conta do tempo, né? E também o mais utilizado aí dos amplificadores classe D, que é esse circuito de delta sigma também, que também é um outro tipo de oscilador. Mas o projeto que eu desenvolvi foi justamente de um PWM natural, justamente porque a gente consegue ver cada etapa separada da amplificação. Então, a gente tem a entrada, a gente tem uma onda triangular, o comparador compara a entrada com essa onda triangular, digitaliza o sinal. Depois a gente tem um estágio que vai fazer essa amplificação do sinal digital e depois, novamente, o filtro para retirar as componentes de frequências altas que foram inseridas na digitalização. Então, o protótipo que a gente desenvolveu de amplificador classe D, ele é baseado num chip
num circuito que é usado em fonte chaveada e fonte de carregador de celular, por exemplo, qualquer tipo de fonte ou conversor de tensão geralmente utiliza esse mesmo princípio, que é muito parecido com um amplificador classe D. Quando a gente tem uma fonte ou um conversor, a gente altera o chaveamento dele baseado na tensão de saída, que a gente quer manter ela constante. No amplificador classe D, a gente vai justamente alterar esse chaveamento de acordo com a tensão de entrada, que é o nosso sinal de entrada. A parte do filtro. O que acontece justamente nessa parte do filtro? Quando a gente faz a digitalização do sinal, a gente insere nele frequências altas que não dizem respeito ao sinal de entrada. Então, justamente como estava na imagem anterior, o que a gente entra aqui é um sinal senoidal e o que sai aqui é uma onda quadrada, né, que é o PWM, com a largura de pulso alterada. Quando eu faço essa transformação, né, de uma onda senoidal para uma quadrada, eu vou estar inserindo justamente frequências elevadas fora da faixa de frequência do sinal de entrada. Por isso, para a gente retirar isso e voltar a ter o sinal original, a gente usa o filtro. O filtro passa baixa. O circuito que a gente fez justamente usa esse CI de fonte chaveada. O sinal entra primeiro num pré-amplificador para adequar o nível de tensão. Esse circuito da fonte chaveada, ele vai justamente já fazer a onda portadora, que é a dente de serra, pegar o sinal de entrada e modular e gerar o pulso digital PWM. Esse pulso digital PWM, ele vai estar justamente indo para uma ponte H para fazer a amplificação desse sinal digital. Na saída da ponte H, a gente tem o filtro, que são esses dois indutores e esse capacitor, que vão estar removendo as componentes de alta frequência. A gente tem também um outro circuito que é para proteção, caso tenha algum curto-circuito na placa ou alguma sobrecarga. E depois que a gente fez isso, a gente desenvolveu uma placa de circuito impresso. Essa placa foi produzida, montei o circuito do amplificador com os componentes. E agora eu vou passar um vídeo rápido mostrando cada etapa do amplificador. Só para confirmar, vocês estão ouvindo o som do vídeo? Não. Espera aí. Calma que eu vou compartilhar aqui a tela do... Ai, não.
Pedro, precisa de ajuda? Ó, o aplicativo travou, voltei. Vocês estão ouvindo o som agora? Aqui eu tô com uma carga de 7 milhões, só para mostrar. Aqui, nessa região do kit, aqui é um pré-computador que eu botei, um LM 386, que eu ajusto o ganho que ele dá com esse potenciômetro. E ele entra no TL494, que é esse circuito aqui, e ele gera o PWM para alimentar a parte de potência. Aqui é um circuito com 555, que é proteção contra sobrecorrente, que caso aconteça alguma coisa na carga em curto, alguma coisa assim, sobrecorrente que entra em ação. Aqui é o TL494 e aqui são os dois pulsos de PWM que ele gera. Eu vou colocar o osciloscópio nessas duas pontas. Aí estão os dois pulsos de PWM, a parte alta e a parte baixa. Agora aqui, eu tenho eu vou botar aqui uma ponta um pulso de PWM, a outra eu vou botar no capacitor do TL494. Então aí, ó, dá para ver, tem dentro do servo, o PWM que está gerando. Certinho ali, uma ponteira está no capacitor, outra numa das saídas do TL. Agora aqui, essa parte daqui é a parte dos drivers, dos MOSFET. Então aqui eu tenho minha ponte, aqui eu tenho outra minha ponte, fazendo uma ponte completa que vem para cá para sair. Aqui é o IR2110 aqui e aqui, diodo e resistor gate deles. Então aqui, ó, aqueles dois sinais de PWM que eu mostro. Um vem para a parte alta daqui e o outro vem para a parte baixa do outro. E o outro vem para a parte alta desse daqui e a parte baixa desse outro aqui. Então fica as duas pontes, uma ao contrário da outra, para fazer a ponte completa. Então, passando aqui no IR, os MOSFETs vão estar chaveando justamente com a tensão de alimentação que eu botei aqui, que foi de 30 volts. Se eu botar aqui as duas saídas das duas meias pontes, né? Então aqui, você pode mostrar ali no osciloscópio, aí vocês podem ver que vai ter aí o sinal amplificado, a onda, né? A onda quadrada amplificada, indo de 0 a 30 volts. No caso do osciloscópio, as duas pontas estão com a tensão de 10 vezes, então o que vem do osciloscópio é só multiplicar por 10. Então, aqui, depois que vem esse sinal quadrado amplificado pelas MOSFETs, né? Vai vir de 0 a 30 volts, vai passar no filtro e vai vir para a saída. E aí, como a gente não tem nenhuma variação, se vocês forem ver lá na saída, tem um pouquinho de ritmo, mas está aí mais ou menos as duas saídas aí cerca de 15 volts, mais ou menos. Aqui eu vi o amplificador de cima de novo, então aqui a gente tem o guia de 12 volts, 30 volts entrando aqui. Aqui a gente tem os MOSFETs, os drivers dos MOSFETs. Aqui esses dois jumpers aqui que a gente tem são os PWM, pulsos PWM, que são gerados do TL494. E aqui é a entrada, estou botando esse jumper aqui, que é o gerador de sinal do osciloscópio. Aí, aqui eu vou abrir o gerador de sinal. Pedro, passa um pouquinho do tempo. Só um pouquinho. Tá, então eu só vou finalizar aqui. Então, quando entra aqui um sinal na entrada do
amplificador, no caso aqui eu botei um sinal senoidal, ele vai estar justamente fazendo essa amplificação, essa saída dessa onda roxa. Então eu entrei com um sinal senoidal, ele aumenta essa onda roxa, chega num ponto que ele começa a cortar, que ele bate na alimentação do amplificador. E aqui no final também eu mostrei justamente reproduzindo música, a música, né? Então eu liguei o amplificador no computador, eu liguei na caixa de som e aí reproduzo uma música pelas caixas de som com o amplificador. Então, a diferença que a gente tem do amplificador classe D para classe A é justamente essa questão da fidelidade do sinal, que a gente perde um pouco em relação. Então, por isso a gente tem esse fator de distorção harmônica, que é justamente para medir o quanto distorcido o sinal está. E nessa medição que eu fiz, aí a gente ficou com uma distorção só de 0,4%, né, aproximadamente, e a gente ficou com uma eficiência bem acima do amplificador classe A e quase 90% de eficiência. Esse foi o projeto. Obrigado. Perguntas? Obrigado, Pedro. Queria chamar agora o grupo SUP 021, por favor. Olá, boa tarde. Vou compartilhar a tela aqui. Ok, a tela está compartilhada, todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza, vamos lá. Então, boa tarde, meu nome é Pedro Keno, eu sou aluno de Engenharia Elétrica do Cefet Nova Friburgo e eu desenvolvi esse trabalho com o meu orientador, Rafael Magossi, e a proposta desse trabalho é falar sobre um método de detecção de falha em sistemas fotovoltaicos. Então, o nosso trabalho ele vai percorrer, né, esses tópicos: introdução, metodologia, resultados e as considerações finais. Para começar falando sobre sistemas fotovoltaicos, eu vou introduzir brevemente, né, a energia fotovoltaica, né, no contexto político. Então, a gente consegue perceber através desse gráfico, que é feito pela empresa de pesquisa energética, as gerações elétricas, né, por fonte no Brasil, ele está resumido, e dá para se perceber, então, esse crescimento exponencial do uso da energia solar fotovoltaica. E, por outro lado, a gente também consegue perceber que a energia fotovoltaica está crescendo em oposição, né, ao uso das energias derivadas do petróleo, que a gente consegue ver esse decrescimento. E o que é interessante da gente perceber desse dado é que, a partir desse crescimento do uso, surge um interesse, né, tanto de consumidores, tanto das empresas, em saber melhor sobre a confiabilidade desse sistema ou a qualidade, né, do funcionamento desse sistema. E, a partir daí, surge o nosso trabalho de identificar, né, de um método de identificação inteligente de uma falha que é comum a sistemas fotovoltaicos. Então, essa falha ela é conhecida como ponto quente, né? E o que é um ponto quente? Ele basicamente vai ser uma dissipação de calor por efeito Joule em uma área localizada de uma superfície de um painel fotovoltaico. E o que é importante da gente saber desse ponto quente? É importante a gente entender que, ele é inevitável, porque ele se dá a partir de um sombreamento, seja ele qual for. Então, seja um sombreamento por uma neve, seja por um acúmulo de poeira a longo prazo, seja por um dejeto de uma ave que está passando, né? E, enfim, e sombreia uma parte específica da célula fotovoltaica. Então, ele é inevitável, e 2, ele é irreversível. Né? A partir do momento em que o sistema é afetado pela característica do efeito do ponto quente, ele só tende a piorar. Né? Então, essa dissipação de calor só aumenta com o tempo e podendo levar a incêndios, a problemas maiores. Então, o que a gente quer fazer, né, com esse acontecimento é tentar diminuir o efeito desse problema, né, o perigo, o dano à instalação, ao sistema, e tentar prevenir, né,
como? Identificando ele em tempo real, por exemplo, e tomando uma ação corretiva o mais rápido possível. Então, então essa prevenção, né, as técnicas que são utilizadas primeiro para se diminuir o efeito desse problema são normalmente os diodos de bypass, né, que ele basicamente vai ter a ação de desviar essa área sombreada em que estaria produzindo energia, ela vai parar de produzir, vai parar de ser parte do sistema. Então ela vai praticamente desviar a energia para que não gere energia nessa área, desativando essa área. E essa é uma técnica para diminuir o efeito do problema, né? Mas técnicas de prevenção eficazes que a gente tem na literatura até então são técnicas que correlacionam o uso desse diodo, né, que vai ter a ação corretiva de não causar um dano maior, junto à identificação em tempo real, né, desse problema, ou seja, identificar o mais rápido possível para que ele não cause danos maiores. E então, essas técnicas de identificação que a gente vai trabalhar aqui nessa pesquisa, utilizando o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. Hoje em dia, as técnicas que são utilizadas comercialmente, elas são normalmente usadas, fazem uso de drones, né, que sobrevoam as instalações, sobrevoam a usina, e com acoplado a esse drone uma câmera térmica, né, e que vai estar fazendo exatamente a análise que a gente viu nessa imagem aqui. Esse drone ele vai estar fazendo essa identificação, que é algo efetivo, ou melhor, eficaz, né? Ele realmente funciona, porém tem o tempo em que isso acontece, né? De você mobilizar um drone, de você fazer uma varredura por toda a instalação, e identificar o problema, mobilizar uma equipe para ir até esse ponto e fazer essa correção. Então essa técnica ela é eficaz, mas ela não é tão eficiente, porque nesse meio tempo você perde produção, você expõe o seu sistema ao risco de problemas maiores, expõe pessoas ao risco de danos maiores, então ela tem lá as suas limitações. E aí entra a rede neural artificial que a gente utilizou, né, nessa pesquisa, como uma forma de coletar e analisar os dados, certo? Então, as redes neurais elas se destacam porque elas podem ser consideravelmente simples de serem implementadas e elas têm uma alta capacidade de processar dados, né? Então, o que a gente quis fazer diante esses desafios, essas limitações, elaborar um conjunto de dados que fosse comercialmente aplicado em qualquer placa, em qualquer sistema fotovoltaico, como, por exemplo, os dados de tensão, de corrente desse sistema, e correlacionar outros dados, né, como, por exemplo, que a gente vai demonstrar na próxima sessão, de o grau de sombreamento que essa placa está exposto, né, para que a rede neural conseguisse identificar. Esse capítulo de metodologia, né, como a gente propôs isso? Basicamente, para que a gente consiga entender, ou melhor, para que a gente consiga ensinar a uma rede neural a identificar esse problema no sistema, a gente primeiro precisa ensinar a rede neural como o circuito desse sistema funciona. E basicamente o que essa imagem representa é isso, é o circuito de uma célula fotovoltaica. A partir disso, a gente pegou esse circuito elaborado por esse autor, em que ele adaptou o circuito de uma célula fotovoltaica à situação de sombreamento. Então, ele basicamente definiu um fator de sombreamento, que ele denotou aí por X, e falou que esse sombreamento ele vai variar de 0 a 1. Ou seja, a célula pode estar 10%, 20%, 30%, a 100% sombreada. Então, a partir dessa ideia, implementar isso, o algoritmo, e para que a gente conseguisse analisar as curvas, que a gente chama de curvas características de um módulo. Essas curvas características, elas basicamente vão pegar então os dados de tensão e de corrente do módulo, ou os dados de potência e de tensão do módulo, e elas vão estar demonstrando em tempo real, né? A gente vai estar monitorando, recebendo os dados de tensão e corrente e elaborando essas curvas. E a partir delas a gente aplicou então esse fator de sombreamento nas células. Tudo isso foi feito dentro do software do MATLAB, né, de modelagem computacional. Então a gente aplicou esse fator de sombreamento e pôde ver que ele de fato causava uma alteração nos valores de potência, de tensão e de corrente do módulo. E a partir disso, então, qual foi o
gente pegou, coletou, né, para ensinar a rede neural a entender esse problema. A gente pegou, então, esses dados de tensão, de corrente, que são normais a qualquer módulo comercial, e agregou os dados de área dessas curvas, né, que vão estar demonstrando exatamente o grau de sombreamento, né, sendo que a partir a gente pode ver que cada linha, cada curva vai ter uma área diferente. Coletou esses dados e a partir disso a gente implementou na rede neural a partir disso. Então aqui a gente tem a estrutura da nossa rede neural, em que basicamente então, a gente elegeu ali as entradas. Uma rede neural ela funciona dessa maneira, né? A gente elege dados de entrada para que ela aprenda, para que ela estude, e a partir disso para que ela encontre, correlacione esses dados de entrada com um alvo, com um dado de saída, que nesse caso foi o X, né, que é o fator de sombreamento, ou seja, a partir desses dados de entrada, o quão sombreado a minha placa está. Essa é a pergunta a ser feita. Nessa tabela, a gente consegue ver exatamente a correlação entre esses dados de entrada e de saída da rede neural. E os próximos gráficos são exatamente os gráficos de resultados, né, da rede neural. Então, a rede neural ela basicamente passa por essa etapa de treinamento, validação, teste, né, da eficácia do que foi ensinado. E o que a gente quer observar nesses gráficos é a linha contínua e o quanto esses pontinhos se afastaram dessa linha contínua, né? Então, a linha contínua é o que a rede neural realmente precisava alcançar, o que ela precisava chegar, e os pontinhos foi o que ela realmente chegou. A gente vê que tem uma distorção, né, desses pontinhos, em que eles não estão necessariamente em cima da linha, mas tratando de uma rede neural e desse aprendizado que foi proposto, são resultados relativamente satisfatórios, porque esse grau de erro foi relativamente pequeno para esse teste produzido. Esse outro gráfico, a gente vê exatamente também a relação entre essas etapas, né, que a rede neural passa, de treinamento, de validação e de teste. E o que a gente quer observar aqui, o que a gente pode fazer uma analogia, é como a rede neural ela aprende da mesma maneira que um ser humano aprende. Então, vou utilizar como exemplo, a fim didático, né, um aluno que vai a uma academia de uma luta, por exemplo, pela primeira vez. Para esse aluno, a ideia ali, né, é que esse aluno consiga reproduzir o máximo possível dos movimentos que estão sendo ensinados para ele, certo? Mas a gente sabe que, de primeiro momento, ele vai ter uma diferença, ele vai tentar reproduzir o que está sendo ensinado, mas ele não vai conseguir fazer exatamente igual. Então, a linha azul, ela demonstra o que foi ensinado, né? A linha verde e a linha vermelha, demonstra o que o aluno tentou fazer. Então, o que o aluno tenta fazer no início, aqui, né, é o que acaba tendo uma distorção. Ele não vai fazer exatamente igual, a técnica não vai estar tão boa. E quanto mais o tempo passa e mais ele treina, mais o que ele tenta fazer se aproxima do que foi ensinado. E, por outro lado, o que está em vermelho, que seria o teste, seria quando ele faz um exame, né, de faixa e tal, para classificar se o que ele realmente aprendeu foi bom. E, então, esses resultados mostram esse desempenho da rede que demonstram um grau de erro relativamente baixo, né, e um resultado relativamente satisfatório do aprendizado. Esse gráfico também, o que a gente está interessado em olhar nele é essa linha do meio, né, que mostra quando o erro tende a zero, e o que a gente realmente quer alcançar, que foi alcançado, foi ter esses outros valores de treinamento, validação e teste, se tendenciando cada vez mais a essa linha zero, de zero erro, né? Ou seja, se aproximando mais do que foi proposto que a rede neural fizesse. Então, considerações finais, né? O que a gente desenvolveu foi esse banco de dados, e a partir disso a gente utilizou esse banco de dados para o treinamento dessa rede neural, identificar, né, a variação desse sombreamento, do quanto a placa estava sendo sombreada, e assim poder indicar a existência ou a presença de um ponto quente na superfície do módulo. Então, o projeto foi básico. O agradecimento à Bolsa PIBIC, em que a gente utilizou para poder elaborar esse projeto, e ao meu orientador, Rafael Magossi. Então, perguntas e fiquem à vontade.
Se não tiver mais Obrigado. perguntas, minha apresentação finaliza aqui. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Agora a gente vai passar para o grupo Sup-22, por favor. Grupo 22 está aí? Grupo 22, quem vai apresentar? O tema da apresentação seria a análise teórica do potencial de geração de energia elétrica a partir da água de descarga do sistema de resfriamento da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, utilizando turbinas hidrocinéticas comerciais. Esse grupo está aqui para apresentar. Bom, se o grupo não se manifestou, a gente vai passar para o grupo 23, que é a aplicação de blockchain para a rastreabilidade de produtos na área de logística e supply chain. Tá aí esse grupo? Boa tarde. Boa tarde. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Então, novamente, boa tarde, gente. Eu vou falar sobre esse tópico, aplicação blockchain para rastreabilidade de produtos na área de logística e supply chain. Meu nome é Isaac Monteiro, eu sou de Engenharia Mecânica do Cefet Itaguaí. E vou explicar um pouco sobre isso aqui. Qual é a ideia? Quando você tem uma cadeia de suprimentos, você tem órgãos ou então mediadores que fazem a checagem de condições de um contrato que é feito. E a ideia desse projeto é eliminar o máximo possível um órgão ou um agente que esteja no meio de qualquer tipo de transação. Então vamos explicar isso. Primeiro, dando uma breve introdução à supply chain, que é um tópico bem abrangente. Uma introdução, uma definição seria que é uma maneira de representar todas as atividades envolvidas na produção, desde a matéria-prima até o consumidor final, incluindo compra de insumos, transporte, armazenamento, transformação da matéria-prima, embalagem, distribuição, estrutura física de projetos, de processos e tudo mais, e o monitoramento financeiro e também a tecnologia empregada. Então, é um assunto bem abrangente. Vou dar uma breve introdução apenas, mas ele é basicamente o acompanhamento de todos os processos envolvidos na produção de um produto, incluindo a logística, o marketing e as estratégias utilizadas. Então, passando um pouco para blockchain, vou dar uma breve introdução também, que também é um tópico abrangente. O que é blockchain? Blockchain é um registro imutável, em que as informações são armazenadas em forma de blocos onde contém dados, que são conectados uns aos outros, por meio de um processo criptográfico. Uma vez que a informação é armazenada, ela não pode ser alterada. Apenas um processo de consenso permite que novas informações sejam inseridas nesse registro. Então, como é que funciona esse processo de inserção de uma nova informação no blockchain? Um usuário solicita uma transação, e aí essas informações da transação são coletadas em um bloco, que, fazendo uma comparação, é como se fosse uma folha de caderno, onde você vai anotar
informações sobre uma transação. E esse bloco ele é difundido a todos os participantes de uma rede, que seria equivalente a distribuir uma cópia dessa folha. E a partir daí, todos os participantes, que chamamos de nó, eles fazem a validação dessas informações por meio de um processo criptográfico, mas acredito que o termo mais preciso seria um processo matemático, que é a resolução de um problema matemático. E após a validação, esse bloco é adicionado à blockchain. Então, para que essa informação seja adicionada à blockchain, a maioria dos participantes da rede deve estar de acordo com a informação que está ali contida. Depois disso, a transação é verificada e executada por meio de uma coisa chamada smart contract, ou contrato inteligente, que são uma série de pré- e pós-condições que são executadas automaticamente. Então, falando um pouco sobre esses tipos de rede, nós temos a rede centralizada, que seriam todos os participantes, os nós da rede, ligados a uma única autoridade, como por exemplo um servidor. A rede descentralizada, que não tem uma autoridade única, um único servidor, mas todos os nós têm sua e essas entidades são conectadas entre si, é isso que gera o consenso. Então você tem vários nós ligados a um servidor, esses nós precisam entrar em um consenso, e a partir daí esse consenso é distribuído pela rede. Tem a rede distribuída, onde cada nó é independentemente ligado entre si. O objeto de estudo desse projeto é a rede descentralizada, que é onde nós vamos ter esse processo de consenso. Então, entrando no projeto de fato, primeiro falando da arquitetura do projeto. As tecnologias que foram empregadas são o framework Django, que é um framework web em Python, é responsável pela interface com o usuário, banco de dados, por meio da tecnologia Secl, e a rede blockchain que nós utilizamos é a plataforma Ethereum. Falando um pouco sobre o Django, é um framework web em Python com uma curva de aprendizado pequena, então a prototipagem é bem rápida, e ele vai ser responsável no projeto pela interface com o usuário, onde são inseridos dados para o blockchain. Esses dados vão passar pelo banco de dados, então ali vão estar armazenadas informações sobre o produto, os itens, e isso vai ser mostrado pelo usuário por meio desse framework. E falando um pouco brevemente sobre Ethereum, que seria a plataforma blockchain, é justamente uma plataforma descentralizada, de rede descentralizada, que é capaz de executar smart contracts. Como que isso é feito? Existe uma linguagem de programação chamada Solidity, que é da plataforma Ethereum, onde você vai escrever o seu contrato, programação mesmo, com a sua modelagem de dados. Uma vez que esse contrato for implementado na rede, ele não pode ser alterado, ele vai rodar ali pelo tempo estipulado, que você pré-estipulou, sem qualquer tipo de alteração ou intervenção humana. Então, falando sobre uma simulação de como funcionaria isso na prática. Nós temos um exemplo bem simples aqui, que é um exportador, e esse exportador vai exportar um item para um importador. Então, como que isso é feito? Vamos ter um transportador por terra, esse item vai ser transportado por terra, depois por via marítima, e novamente outro transportador vai transportar esse produto por via terrestre, e finalmente chegando ao destino, que é o importador. E aí você tem um contrato inteligente, que esse contrato vai ser responsável por inserir todos os dados do produto, todos os dados do processo de fabricação, do processo de transporte, até o consumidor final no blockchain, que vai funcionar da seguinte maneira. Você tem cada parte envolvida, cada exportador, transportador, importador, vão ter um DApp, que vem do inglês Decentralized App, que é justamente um aplicativo descentralizado. Vai ser a interface da parte envolvida com o contrato, onde serão inseridas as informações, a maioria das vezes automaticamente. Então, por exemplo, se você tem um produto saindo do campo, da horta, como um alface, no processo de transporte vai ser feito a averiguação dos sensores, então sensor de temperatura, a geolocalização, tudo isso vai estar sendo inserido o tempo todo no blockchain por meio do contrato inteligente. E do outro lado você tem empresas de logística, companhias de seguro, bancos, que vão estar verificando essas informações no contrato, que serão validadas automaticamente, sem necessidade de um órgão validador ou um órgão confiável.
e vão assinar esse contrato. A partir disso, as informações serão inseridas num banco de dados encriptado, centralizado, que é imutável. E a confiabilidade desse contrato vem justamente desse fato. Nenhuma informação pode ser alterada, então tudo que for inserido vai estar ali para sempre. Então, como ficou o contrato inteligente do projeto? Nós criamos um modelo de dados que seria dividido em etapas de produção, que chamamos de steps. Cada item ele é representado por uma etapa de produção. Então, temos um exemplo aqui da produção de um carro. Temos o item motor, o item pneu e o item chassi. Cada item é representado por um número chamado de ID, e cada passo é representado também por um valor numérico chamado de seed. E aí você tem esses passos usados no processo de produção de um carro, que vão gerar um novo processo de produção, que é o carro que vai ser entregado ao consumidor final. A ideia é que cada passo ele vai ter uma referência para todos os processos de produção que vieram antes dele, e dali estarão todas as informações do item. Então, o chassi vai ter, antes dele, todas as etapas de produção do chassi e assim por diante. Então, apenas tendo a etapa de produção do carro, você pode acessar a etapa de produção de qualquer item que foi usado na produção final. Então, o que está pronto já do projeto? Eu e o professor orientador, o professor Márcio, estamos fazendo essa pesquisa desde agosto e já fizemos um kickstart dessa tecnologia. Então, sumarizando, o que está pronto é a arquitetura do projeto, o módulo de controle de acesso para cada usuário, como cada usuário vai acessar esse blockchain, e uma rede local de blockchain para teste. Também, como vocês viram, a modelagem do protótipo do Smart Contract, como essas informações serão inseridas no blockchain, já está pronto. O que falta fazer seria implementar a leitura e inserção dos dados no blockchain. Então, a ideia é essa: eliminar o agente do meio, né, algo que seja necessário ali para checar, assinar cada etapa de produção, transporte, ou seja o que for, e substituir isso por um contrato inteligente que vai estar inserindo essas informações no blockchain. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Obrigado, Isaac. Agora a gente vai para a última apresentação do grupo 75, Tech 75, se não me engano, que não pôde apresentar no momento certo. 74, na verdade. Desculpa. Então eu vou ativar o compartilhamento. Tá. Desculpe por pelo caso do imprevisto, mas tá. Meu nome é Darlan Ribeiro Souza, do terceiro ano de informática do campus de Nova Iguaçu, do Cefet, e eu vou apresentar o projeto da Rocketing, que é um portal para conectar investidores e startups. A primeira coisa a saber é por que da Rocketing. Bom, nós analisamos algumas pesquisas que foram feitas pela App Startups, e nela consta que em todas as regiões do Brasil, no caso, mais de 70% das startups que tiveram desenvolvimento, completaram seu desenvolvimento, não receberam investimento algum durante nenhuma das fases enquanto estavam desenvolvendo seus projetos. E, no geral, 75% de todas elas, sendo que foram 3.000 startups foram entrevistadas, não tiveram nenhum tipo de investimento. Também, outro gráfico disponibilizado pela Associação Brasileira de Startups mostrou que teve uma faixa de um crescimento das startups de 2016 até 2018, com esse pico de 68,77%. Isso foi o resultado dos investimentos que ocorreram em 2016 e em 2017, mas posteriormente houve uma queda, e isso deve se dar ao fato de que houve pouco investimento
em uma gama muito grande de, como posso dizer, houve investimento em poucas startups depois desse período, e isso fez que caísse o crescimento das startups. Mas, no geral, o que nós somos? O que faremos para resolver esse problema? Bom, nós vamos pegar a ideia das startups, que elas vão pegar, organizar o seu projeto e enviar para a nossa plataforma. Assim, um investidor pode visualizar o projeto, se interessar, e assim podem ocorrer transferências para os recursos necessários para que o projeto seja lançado no mercado. Isso de modo seguro. Outra forma de explicar pode ser considerado 3 pontos. O ponto vermelho, onde significa uma startup estando parada, porque não tem os recursos necessários para conseguir o seu desenvolvimento. Posteriormente, o ponto azul, que seria a nossa plataforma, conectando a startup no ponto verde, que seriam a rede de investidores, projetos e outras startups com as suas ideias. E o que nós pretendemos com isso? Bom, nós queremos que as ideias das startups saiam do papel ou que completem seu desenvolvimento e movimentem o mercado interno de startups, sendo que o mercado regional de startups gera um lucro de mais de bilhões de reais por ano. E como que nós fazemos isso? Como que nossa plataforma é estruturada? Nós usamos HTML5 e CSS3 e Bootstrap para formar a estética da plataforma, sendo que ela é um site na web atualmente. A gente usa Python junto com Django para poder fazer as funcionalidades da plataforma, como cadastro de usuário, mexer no banco de dados, inserção de dados e esse tipo de coisa. E o que nós temos de tudo isso até agora? Bom, nós temos a estrutura básica das páginas, temos o cadastro de usuário basicamente completo e o gerenciamento de perfil. Em relação a esse cadastro de usuário, como que nós podemos garantir que seus dados não vão estar perdidos no meio do banco de dados que vai ter muitas e muitas outras empresas e usuários? Bom, cada usuário teria uma chave única, que seria disponibilizada depois do cadastro, e independentemente da sua conta, se fosse uma conta de empreendedor, uma conta de investidor ou uma conta que não tem nenhum vínculo com nenhum tipo de especial. Aqui algumas telas do projeto, como a página inicial, a página de acesso, de login, e criação de conta com alguns dados como o e-mail, o nome da pessoa, idade, país e contato. Aqui um panorama da página de perfil do usuário, mostrando seus dados, com uma imagem, uma descrição e redes sociais que ele, porventura, queira colocar. Aqui uma visão de como funcionaria o cadastro de uma startup, no caso, um empreendedor pessoa física que poderia querer cadastrar ele mesmo para os seus projetos na plataforma e precisaria especificar um CPF. E como que nós estamos em relação a isso até o momento? Bom, nós ainda estamos numa fase inicial, mas isso não quer dizer que não podemos ver o que nós teremos no futuro. Completo, o programa vai ter um gerenciamento completo dos projetos das startups, um método de transferência funcional por canal seguro, um suporte para dúvidas gerais pelos usuários, um canal de comunicação direto, usuário-usuário, no caso, se uma startup quiser se comunicar diretamente com um investidor com uma startup através de mensagem, e portabilidade, porque atualmente só funciona como um site na web para computadores pessoais, mas futuramente poderia funcionar como um aplicativo para portáteis. E onde que nós queremos chegar com tudo isso? Bom, tem uma frase clichê, um tanto clichê, que é aquela que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o céu é o limite.
Bom, eu acho que o céu não é o limite. Eu acho que ainda é muita coisa para crescer. No caso, uma startup pode querer crescer, e o céu nunca é o limite. Eu queria agradecer também a algumas pessoas que tiveram, que fizeram esse projeto comigo, algumas que fizeram parte disso e que saíram ou que ainda continuam no projeto comigo. E, no caso, também temos um e-mail de contato, que é o contato.rocketing@gmail.com, para qualquer dúvida que queira ser mandada para nós. E é isso. Dúvida de alguma coisa? Perguntas? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Então, isso que vocês estão fazendo, eu já criei uma startup, né? E, tipo assim, já existe. Eu gostaria de saber onde que está a inovação nisso, entendeu? Porque eu já vi vários portais de startup funcionando de forma parecida. Bom, esse projeto seria uma tentativa de estimular ainda mais o mercado interno de startups e investimentos. Podem ter outras plataformas parecidas no mercado, mas seria uma opção também até que mais viável também para isso. E também, posteriormente, após ser aplicado em meio regional, nacional, poderia ser aplicado no meio mais exterior, no caso, no nível mundial. Mais alguma pergunta? Não sei se... Obrigado. Tentar, última vez, chamar o grupo SUP22. Orientador Jesus Alfonso. Certo. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Quem quiser o certificado de presença, a Carolina mandou aqui no chat, eu vou mandar de novo. E é isso, muito obrigado pela presença de todos.